bem? Meu nome é Ingrid, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e estamos aqui mais um domingo para dar continuidade ao nosso estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 23, Estranha Moral. Hoje nós vamos ler o texto Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Mas antes de iniciar, como de costume, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar. Agradecemos, Pai, por mais um dia, mais uma semana que passou. Agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor coloca em nossas vidas. Agradecemos pela nossa família, pela oportunidade de trabalhar, de estudar. E rogamos nesse momento, Pai, a sua presença, o concurso do Mestre Jesus, para que possamos compreender verdadeiramente o sentido dessas palavras. Assim seja. Então, o texto de hoje, ele teve como mote 3 passagens do Evangelho, uma de Mateus e 2 de Lucas. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou. Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de tudo em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Agora passando para o texto de Kardec. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a explicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo, lembrando que aqui a gente está no contexto do século XIX, né? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam desde que não se entrecruzem, se não enxertam umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito,
verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Nesse texto, Kardec já traz para a gente que ele entende que é a mensagem principal do Cristo logo no início, né? Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Mas antes da gente tratar sobre essa questão, vamos só fazer uma recapitulação rapidinho sobre o que foi dito na semana passada, que ele mesmo faz essa ressalva, sem discutir as palavras. Por que ele coloca essa ressalva de sem discutir as palavras? Na semana passada, foi lido o texto do odiar pai e mãe. E ele buscou tratar justamente dessa questão dessa palavra odiar, porque que ela foi utilizada. Porque aparentemente ela é muito contraditória em relação a toda a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, de tolerância. Então, por que então odiar pais? Aí Kardec faz uma análise a respeito da palavra que foi utilizada no grego mesmo, né? Lembrando que existe um consenso de que o Cristo falava aramaico. Os evangelhos foram escritos em grego. Depois de escritos em grego, foram traduzidos para latim. E de latim depois foi traduzido para alemão, para inglês, francês, português, espanhol. Então, tem todo esse processo de tradução, né, ao longo de milênios, né? Se a gente pensar no Velho Testamento, então, mais ainda do que 2000 anos. E além desse processo de tradução, ainda tem a questão das peculiaridades da língua, do aramaico, do grego. Então, ele vai dizer que, por exemplo, no grego, o odiar não tem o mesmo significado pra gente hoje em dia em português, por exemplo. O odiar pra gente é o contrário de amar, mas na palavra que foi utilizada no evangelho, no original, odiar significaria não odiar como a gente tem hoje, mas amar menos, amar com tanta fervura. Então, ele faz essa ressalva. E aqui, nesse texto que a gente está lendo hoje, ele já busca não tratar dessas questões, mas já trazer direto o sentido que ele entende que é dessas passagens do Cristo, né? Então, ele fala, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Quando a gente pensa, né, o abandonar pai, mães e filhos e tal, quando a gente olha para a vida de Jesus, nem o próprio Cristo abandonou a sua família, né? Maria estava presente o tempo inteiro, em várias passagens do Evangelho. Até no momento da crucificação, Maria estava lá. No momento da crucificação, inclusive, o Cristo virou para Maria e falou, mulher, esse é teu filho. Virou para João e falou, esta é tua mãe. E a partir de então, eles viveram juntos, né, de fato, como mãe e filho, tanto que no Evangelho de João, ele recebeu muito as informações de Maria, então tem muita coisa sobre a infância do Cristo e tal. E, enfim, se nem o próprio Cristo abandonou a sua mãe, teve esse cuidado, inclusive, essa preocupação em relação a ela, até mesmo depois da sua morte, né? Nós não devemos, logicamente, que fazer o mesmo e abandonar os nossos pais. Mas o que é que ele quer dizer então com isso, né? Então o que é que significaria se abandonar o pai e mãe? Significa justamente deixar para segundo plano as nossas questões materiais, as posições que ocupamos na sociedade, no nosso trabalho, inclusive na nossa família, para dar atenção maior e colocar em primeiro plano, de fato, as nossas questões espirituais. Tanto que, no finalzinho, ele coloca assim, vê-se, portanto, que, mesmo tomada ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem o afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole, ou seja, Jesus utilizava esse recurso da hipérbole, né, esse recurso linguístico, para justamente até nos impressionar, né, impressionar as nossas mentes, nossos corações ainda tão vacilantes, ainda tão fracos diante das questões da vida. E fazer com que nós compreendamos de fato a sua mensagem e possamos colocá-la de fato em prática. E aí Kardec completa, né? Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. E como é que a gente pode nos ocupar com a vida futura? Lembrando sempre da mensagem do Cristo de amor, de benevolência, de fraternidade,
de caridade moral, caridade verdadeira, não só aquela caridade material. Lembrar o tempo inteiro que nós somos seres espirituais e que o nosso verdadeiro fim não é este aqui. Nós não fomos criados para ter essa vida aqui, mas sim uma vida eterna, que estamos sempre em evolução, que nós devemos buscar sempre a nossa melhora moral, nossa melhora intelectual. Tentar levar conosco, inclusive nessa jornada, os nossos companheiros. E que, inclusive, se inclui dentro desses companheiros, principalmente a nossa família, né? Como o Cristo, inclusive, coloca, por exemplo, quando ele perguntam para ele o que deve fazer para herdar o reino dos céus, aí tem uma passagem que ele responde: você conhece a lei, né? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do outro, honrar pai e mãe, né? Ou seja, se o próprio Cristo falou que eu tenho que honrar pai e mãe, e agora vem essa passagem do abandonar pai e mãe, fica aparentemente, né, à primeira vista, um pouco essa contradição. E é por isso também que a gente sempre, quando analisar os textos do Evangelho, os textos da Bíblia, a gente tem que ter esse olhar mais holístico mesmo, mais sistêmico para todo aquele texto, levando em consideração todo esse processo que a gente já comentou, né? Os processos de tradução, até mesmo as influências políticas que esses textos podem ter sofrido ao longo dos anos, e tentar sempre trazer esse filtro do que é de fato a mensagem do Cristo. No momento eu acredito que foi no momento da Santa Ceia, nos momentos finais mesmo, que o Cristo vira para os discípulos e fala: te dou então aqui mais um mandamento. Ame como eu vos amei. Amem como eu vos amei. Então, mensagem mais clara que essa é impossível. Então, a gente tem que usar esse filtro do ame como vos amei para analisar as outras passagens do Evangelho. Inclusive, né, fazendo mais trazendo mais um ponto interessante que Kardec trouxe aqui no finalzinho, ele fala: aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O espiritismo não as faz ver de mais alto, ou seja, faz ver essas questões do ponto de vista mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Ou seja, lembrando inclusive que a nossa verdadeira família é a nossa família espiritual, né? São os laços que nós construímos de fato de afetividade, de amizade verdadeira, não necessariamente os laços consanguíneos que nos tornam família, né? Ter esse olhar também, né, para essa questão da família material. E bom, é isso, pessoal. Espero que tenha sido profícuo o nosso estudo de hoje e nos encontramos nos outros domingos. Bom, agora vamos fazer a nossa oração de encerramento. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar mais uma vez. Agradecemos, Pai, novamente pelo dia de hoje, pela semana que passou. Agradecemos pela mensagem do Cristo Jesus, que é um verdadeiro farol em nossas vidas. E rogamos, Pai, o seu concurso para que nós possamos colocá-las em prática, que nós possamos verdadeiramente compreender a mensagem de amor que o Cristo nos trouxe, que possamos nos transformar e melhorar cada vez mais, seguindo as lições do Mestre. Que a semana que virá seja tranquila, que nós tenhamos o discernimento necessário para passar pelos obstáculos que virão e que possamos dar continuidade ao nosso estudo no próximo domingo. Assim seja. Bom, pessoal, até mais.